Durante a minha formação, aprendi muito sobre o diagnóstico, epidemiologia e o tratamento do câncer. Mas foi no meu consultório, olhando para os olhos das minhas pacientes, que eu aprendi a tratar pessoas. Eu me chamo Janaína Brolo, eu sou médico oncologista, especialista em tumores femininos. Durante a minha trajetória e na minha formação como oncologista, eu percebi que não é só sobre diagnóstico e tratamentos. Nós precisamos muito olhar o paciente que está na nossa frente. Um espaço para falarmos de qualidade de vida, sobre histórias, sobre inspiração, sobre como proceder após os diagnósticos, como melhorar os efeitos colaterais, porque eu acredito que na nossa vida nós somos muito das conexões que fazemos. Então, eu aguardo vocês no Conexões que Curam. Será um prazer dividir a minha experiência com vocês, baseada em medicina, com muita evidência científica e muita humanização. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexões que Curam. Essa jornada nós vamos conversar sobre o programa Reviver, um programa de oncologia funcional que fala sobre a saúde de dentro para fora. A ideia do programa Reviver veio para o paciente que passou pelo tratamento oncológico e que depois precisa se reconectar e retomar a sua vida. Então, a ideia surgiu das dores silenciosas e profundas das minhas pacientes, que depois que passavam pelo diagnóstico e tratamento do câncer, não se reconheciam mais, não se reencontravam, tinham déficit de memória, estavam com dificuldade de perder peso, estavam com bastante cansaço e tinham muita dificuldade em retomar o seu dia a dia e saber para que lado elas iriam. E veio, então, a ideia de pensar em algo para essa etapa do tratamento. Então, veio a ideia de fazer um programa baseado na paciente. Aqui comigo tem a minha equipe. Nós atuamos na Clínica Santa Ágata e eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Olá, eu me chamo Franciele, sou psicóloga, tenho formação em aconselhamento psicológico para o luto, especialização em cuidados paliativos e pós-graduação em psicologia hospitalar. Tudo bem? Meu nome é Caroline, me formei na URGS em Educação Física, comecei num projeto de câncer de mama com o meu orientador, o Pedro, que vai se apresentar logo mais, e trabalho desde 2019 com pacientes em tratamento e também pós-tratamento de câncer, né? E atualmente eu realizo mestrado na URGS para avaliar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Olá, eu me chamo Gisela Kissini, sou nutricionista oncológica, especialista pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica e tenho pós em clínica também. Olá, eu me chamo Catarine, sou médico oncologista, fiz graduação na Universidade de Passo Fundo e residência médica de oncologia em São Paulo. Olá, então eu sou o professor Pedro, sou professor e pesquisador pela Universidade de Caxias do Sul, principalmente na área de oncologia, né? Então em função de atividade física, exercício e outros fatores de estilo de vida. E eu sou Janaína Brolo, sou médico oncologista, especialista em tumores femininos e comecei com essa ideia, então, e reuni esse time de profissionais maravilhosos que eu confio muito para poder pensar num programa que eu oferecesse para as minhas pacientes e futuras pacientes e que tivessem esse propósito de conexão de saúde de dentro para fora. O programa Reviver, ele parte de um conceito de saúde de dentro para fora. O que é isso? Quando nós olhamos a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, a gente entende que saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. O que isso quer dizer? Que saúde não é apenas ausência de doença. Então isso para mim é uma coisa muito forte, porque a gente não tem que se preocupar conosco só quando a gente está doente. O conceito ele vai além. E quando a gente olha para a medicina funcional, ela busca olhar o indivíduo num todo, numa integralidade, e foco principalmente na causa das doenças e não nos sintomas. Então, o que a gente tem que primar? Principalmente o sono, que é fundamental para todas as nossas funções, a alimentação, exercício físico, controle do estresse, né? E principalmente a gente tem que mudar esse estilo de vida, pensando nessa conexão e onde que a gente deve ir para conseguir melhorar o nosso bem-estar. Eu pensei, nossa, mas isso aqui tem tudo a ver com o câncer. Por que isso tem tudo a ver com o câncer? Porque hoje, gente, as principais causas do câncer estão relacionadas a estilo de vida. A gente tem aproximadamente 10% dos cânceres que são relacionados a mutações hereditárias, isso quer dizer que passam de pai para filho, e o restante é muito relação com estilo de vida. Um adendo que eu quero fazer, que eu acho fundamental, nós sabemos que a incidência do câncer é crescente. Então, cada vez mais a gente está vendo pacientes com câncer.
E isso tem a ver com o nosso estilo de vida, com certeza, com a obesidade, com o sedentarismo. Mas ao passo que a gente está vendo essa incidência do câncer aumentar, a gente também está curando cada vez mais pacientes, tá? Isso é bem importante a gente trazer. Então, a gente está vendo as pessoas sobreviverem mais tempo. E vem, dentro da oncologia, muito forte esse assunto relacionado ao survivorship. O que é isso? Cuidar dos sobreviventes do câncer. Então, veio essa ideia de, poxa, mas por que não tem um programa de medicina funcional para os sobreviventes, né? E eu achei que isso tinha tudo a ver e ia muito de encontro ao que eu pensava, e muito de encontro ao que eu acredito. E aí veio, disse, eu acho que é isso que eu quero fazer um programa de oncologia funcional. E assim nasceu o Reviver. E aí eu, então, fui procurar esses parceiros que estão aqui, que são colegas, pessoas que eu trabalho, que eu admiro o trabalho, que são pessoas que têm uma formação de excelência, que sabem muito bem o que estão fazendo. E com esse time, nós pensamos em montar o programa Reviver. A primeira pessoa que eu procurei foi o Pedro, né, Pedro? E eu queria que o Pedro contasse um pouquinho como é que foi essa conexão. É muito interessante, né, a gente pensar que as ideias surgem, né, e por um breve momento tu acha que elas nunca vão se realizar, mas depois tu contata uma pessoa, tu contata outra pessoa, tu conversa com uma, duas pessoas, tu entende que tem várias pessoas pensando talvez muito parecido que nem você, né? E a gente começa a conectar essas ideias e por algum motivo a gente pensa, olha, por que a gente não faz, né? Por que a gente não coloca isso em prática? Por que a gente não tira essa ideia do papel e tenta, de alguma forma, tornar isso realidade, né? E como a Jana bem falou, né, as pacientes, elas precisam disso e muitas delas querem isso, mas muitas delas também não saberiam por onde começar, onde procurar esse tipo de programa. E é uma realidade, né? No Brasil isso não é uma coisa muito comum, a gente não vê isso acontecendo. Não é em qualquer clínica que tu vai que vai ter um programa que vai prezar daqui a pouco por aspectos psicológicos, por aspectos de nutrição, por aspectos de qualidade de vida, exercício. Não é qualquer lugar que vai oferecer esse tipo de serviço, né? Então, saber que a gente está conseguindo colocar isso em prática e proporcionar, oferecer para essas pacientes um lugar em que elas podem ser ouvidas, um lugar que elas podem escutar os próprios pensamentos, de certa forma, se ouvir também e entender o que o corpo delas precisa naquele momento, é fundamental e, de certa forma, vai ser isso que, no final das contas, né, vai proporcionar o significado de survivorship, né? É isso que a gente está buscando. É esse cuidado ao longo do tempo e o cuidado ao longo do tratamento. Eu acho que é bem importante a gente trazer, e eu queria escutar o olhar da Fran nisso, que quando a paciente passa pelo diagnóstico do câncer, eu fiz essa pergunta para os pacientes nas redes sociais e no consultório, o que elas procuram depois do diagnóstico? E muito que eu escutei foi mudar de vida, melhorar meus hábitos, né? Teve uma paciente que disse assim, vou me resetar, eu achei o máximo, né? Tipo, eu vou começar de novo e ressignificar. Qual que é o teu olhar, Fran? Sim, eu penso que é bem isso, né? Se reconectar, ressignificar essa experiência, né? Que foi uma experiência difícil, né? Mas trazendo um novo sentido e significado para depois do câncer, assim, esse cuidado, né? Essa integralidade, né? E eu penso que é isso que o Reviver, ele abarca, né? É esse nosso cuidado após a alta, né? Após ter finalizado o tratamento, de ajudar as pessoas a se reconectarem com mais consciência, né? Buscando maior saúde. Perfeito. E depois que eu fui procurar o Pedro, né? Conversei com a Fran, uma pessoa muito que me veio na cabeça foi a Gisela. Então, eu acompanhei a formação da Gisela. E eu acho, gente, fundamental para um paciente oncológico ter uma nutricionista oncológica, porque é um foco diferenciado. Nós sabemos que durante a faculdade de nutrição, um dos temas é a nutrição oncológica, né? E para nós, o papel da alimentação, ele é fundamental. Como o exercício físico veio, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mudando paradigmas, né? Que uma vez se pensava que o paciente oncológico não tinha que fazer exercício. E hoje a gente sabe que a alimentação, ela é um dos pilares. Eu queria escutar de ti, Gi, o que tu achou do programa abordar essa parte fundamental que é a nutrição? Eu acho que quando a gente fala sobre nutrição oncológica, a gente tem o parâmetro de que comer é comer qualquer coisa, mastigar e engolir. Mas a gente precisa pensar que essa mulher, ela passou por todo um processo de tratamento, toda a química, né, que ela recebeu dentro do conceito de tratamento. E o que fica depois? O que a gente restaura depois? Quem que a gente escolhe, né, fazer isso? E eu sempre trago muito isso em consulta para elas, que elas precisam pertencer àquele corpo que ficou depois do tratamento e reconstruir, regenerar. Então, quando o Reviver apareceu, eu disse, é isso. É sobre essa temática que a gente precisa falar e realmente trabalhar essa restauração. E para isso, escolhas inteligentes, enfim, relacionadas a nutrientes específicos para cada momento em que a gente passa, porque nós não somos iguais todos os dias. Quiçá depois de um tratamento. Então, a gente precisa ter esse conceito funcional que tu traz, da oncologia e também com uma nutrição funcional para o metabolismo responder o que a gente quer que aconteça com essa mulher.
Eu vou dizer para vocês, gente, que para mim foi desafiador. Porque quando eu vim com a ideia do Reviver, eu não tinha nem noção do que estava começando. Então, foi muito estudo. Falando da medicina funcional, falando da base, de como que a gente pode pensar, de como que a gente vai olhar essa equipe multiprofissional. E eu tô descobrindo coisas fantásticas. Então tá sendo muito bacana toda essa montar o programa, poder oferecer isso. E digo que cada vez eu tô aprendendo mais. É muito legal trazer isso. Catarine, eu queria que tu abordasse, porque nós sabemos o quanto a gente tem um impacto nas nossas emoções, né, no nosso sistema imunológico. Isso influencia muito para os pacientes oncológicos a questão do manejo do estresse. E eu queria ouvir de ti o que tu pensa sobre isso, que uma das ideias do programa é como a gente controlar o estresse. A gente vai falar muito sobre isso, porque a gente estava há pouco comentando que as nossas emoções, elas têm que ser acolhidas, né? Importantíssimo essa parte, né? Ontem mesmo eu atendi um paciente que me falou assim, doutora, eu tive o câncer depois que eu perdi meu filho, a senhora acha que isso tem alguma relação? Olha, comprovadamente não tem, mas claro que o sistema imunológico depois de uma perda diminui, as emoções afloram, então com certeza pode ter sim alguma relação. E acolher esse sentimento do paciente depois do tratamento é extremamente importante. Depois que as pacientes passam por um tratamento, elas sempre ficam com medo de recidiva, medo do seu corpo, algumas vezes elas fazem cirurgia e muda o corpo. E acolher esses sentimentos, entender que essa paciente vai ser diferente, a vida dela vai ser diferente, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa, mas ela pode ser uma pessoa melhor, é extremamente importante dar esse acolhimento nesse momento que elas tanto precisam. Eu acho que é super importante isso que tu trouxe, né, Kati? Nós, na nossa área, a gente escuta frequentemente os pacientes contarem pra gente que tiveram câncer depois de uma grande perda, depois de uma grande decepção. E aí entra a importância do nosso sistema imunológico. Tanto que hoje uma das grandes drogas e revolução da oncologia é a imunoterapia. Então isso tem tudo a ver, e o controle das emoções, e também da espiritualidade, que nós sabemos o quanto a espiritualidade auxilia no diagnóstico, também é um dos pilares que nós vamos abordar no programa. E ainda focando no movimento, né, Carol, queria escutar de ti, o movimento cura? Com certeza. Eu sempre comentava muito com o Pedro sobre a questão de... Surgiu uma diretriz em 2022, eu acho, e outra em 2023, sobre exercício físico para pacientes oncológicos. E muito se fala o quanto é importante se movimentar, praticar exercício físico durante e após o tratamento. Só que aonde que esse paciente oncológico vai se encontrar? Não tem um lugar ou uma equipe, um programa desenvolvido para esse tipo de paciente que busca se acolher no momento que é necessário, né? Então, tá falando sobre a questão de que a pessoa, quando passa pelo câncer, ela não vai ser a mesma de antes. Então, quando ela passa pelo câncer, muitas vezes ela tende a se priorizar. Então, tem um programa onde une nutrição, psicóloga, vocês doutoras, né? Para auxiliar o caminho, conduzir, é muito importante. Então, é isso. E eu quero trazer ainda nesse primeiro episódio, que foi para apresentar para vocês essa minha equipe Dream Team, né, minha equipe de ouro, que todo o programa, ele foi baseado em evidência, tá? Nós nos reunimos, porque nós somos profissionais da área, mas somos pesquisadores, né, Pedro? E muito estudiosos, e a gente sempre quer o melhor para o nosso paciente, então a gente fez esse programa baseado nos estudos clínicos, em todos os dados de relevância que a gente tem na literatura. E eu convido a vocês que venham conhecer mais sobre o programa, e vai ser sempre um prazer tê-los com a gente.